O Palmeiras tentou mesmo dar um chapéu de última hora no Flamengo na negociação do volante Alan do Atlético Mineiro, com troca de jogadores e até valores envolvidos? Então, vem comigo para saber sobre isso. Pessoal, já chega deixando o seu like aqui no canal do Facincani. Se ainda não é inscrito, se inscreva, seja muito bem-vindo. Ative o sininho de notificações, porque todo o conteúdo que eu postar, automaticamente ativando o sininho, você já recebe o aviso. Vem aqui interagir comigo, é sempre muito bem-vinda a sua participação. Também me siga aqui nas redes sociais, no Instagram, no @FelipeFacincani. Por lá também eu tenho diversos outros conteúdos para vocês curtirem, compartilharem, também, claro, interagirem comigo. E claro, no @Placar TV, a revista Placar de volta, é a minha casa também. Revista Placar que neste mês, tem esta baita capa especial em homenagem ao torcedor do Palmeiras, duelo de gerações, um encontro histórico, Ademir da Guia de um lado, Dudu do outro, numa entrevista imperdível que você também pode curtir aqui no @Placar TV no YouTube e que tem programação diária da qual eu faço parte, programa Opinião Placar todos os dias, 11h30 da manhã, faço o convite com muita informação, com credibilidade, com opinião do jeito que vocês gostam, muita descontração, eu, Quesada, Flavinho, Bernardo Ramos, enfim, Fábio Sormani, todo mundo, toda essa turma lá comigo. Pessoal, nas últimas horas surgiu uma informação de que o Palmeiras teria tentado atravessar a negociação do volante Alan do Atlético Mineiro, que está muito bem encaminhado com o Flamengo, né? Por lá resolvendo algumas pendências, algumas bonificações, para que os valores sejam acertados num total de 9 milhões de euros, e aí o volante deixaria o Atlético Mineiro para ir ao Flamengo, e isso independe da chegada agora do novo técnico do Galo, o Luiz Felipe Scolari. Mas como o Palmeiras há 2 meses tentou essa negociação, tentou comprar esse volante, e à época o Rodrigo Caetano, que é o diretor executivo de futebol do Atlético Mineiro, blindou a história, não quis que o negócio saísse, porque à época também estava com medo de perder o técnico Eduardo Cudê, que fez algumas exigências para permanecer, principalmente não vender jogadores titulares, mesmo a contragosto da alta cúpula do Atlético Mineiro, que já sinalizava com essa possibilidade de ter de vender jogadores, porque o ano do Atlético Mineiro precisa dessas receitas para fechar um pouquinho mais estável. Obviamente que muita gente teria se animado aí com essa possibilidade do Palmeiras contratar um jogador que é de necessidade do técnico Abel Ferreira. Está em pauta ainda no Palmeiras a contratação de um primeiro volante, aquele jogador de contenção, para a vaga do Danilo. Danilo que foi embora para o Nottingham Forest, e numa negociação que teve um personagem em comum nessas duas histórias. O empresário Giuliano Bertolucci, que é o empresário que fez o negócio do Danilo com o Nottingham Forest e que prometeu ao Palmeiras suprir essa carência à altura, e coincidentemente ele é o empresário do Alan, volante da equipe do Atlético Mineiro, e amarrou aquela história épica, tudo mais, colocou os valores à mesa, fez toda a proposta desenhada, e quando o Palmeiras apresentou para o Atlético Mineiro, a história foi negada, né, pelo diretor executivo, o Rodrigo Caetano. Só que com esse interesse nas últimas semanas do Flamengo, teria reacendido essa possibilidade do Palmeiras de novo tentar entrar na história e, entre aspas, no chamado leilão pelo jogador. E, portanto, eu vou contar o que de fato aconteceu, se é verdade que o Palmeiras conversou com o Atlético Mineiro e até teria uma outra possibilidade de negócio para ter o jogador em definitivo lá no Allianz Parque. Canal do Facincani que, a partir de agora, tem apoio também do O Mundo Retrô. Pra quem não conhece, passe lá no Instagram do Léo, sempre com materiais retrôs do Palmeiras, como por exemplo esse moletom aqui dos anos 90, de treino do Verdão, que pode ser seu. Camisas especialíssimas, olha só. Isso aqui é uma relíquia que também você pode adquirir lá no O Mundo Retrô. Camisa do Palmeiras de 87, da Jeep, uma das mais procuradas e com tecido original da época. Isso só tem aqui no O Mundo Retrô. Passe lá no Instagram dos caras, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Diversos materiais em homenagem a esse período
tão maravilhoso do Palmeiras em termos de camisas, de materiais esportivos, ó, o Mundo Underline Retrô, fale que veio do canal do Facincani que tem desconto pra você, assim como tem desconto com o cupom Felipe10 do Chef Bob, a alimentação natural para cães e gatos, se você tem um pet, ele tem intolerância à ração, precisa de uma alimentação com acompanhamento diário de nutricionistas e veterinários, é com o Chef Bob que você tem que conversar. Dê qualidade de vida e longevidade ao seu melhor amigo. E com o cupom Felipe10, 10% de desconto na aquisição dos seus kits de alimentação, que já são baratos e vão ficar ainda mais acessíveis para vocês, assim como acessível é estar no site da KTO. Se você curte fazer a sua fezinha, se você curte fazer aquela aposta com responsabilidade e credibilidade, é na KTO o seu lugar. E com esse cupom aqui embaixo, FACINCA, você tem na sua primeira visita no site da KTO e também na primeira investida até R$100, uma free bet de 20% em cima desse valor para que você tenha muito mais chances de ganhar. Quer apostar no Verdão, no Campeonato Brasileiro? Tem duelos importantes vindos por aí, Libertadores e tudo mais? KTO é a casa que eu tenho certeza que você vai se dar bem. Mas vamos lá a essa situação toda que gerou um baita de um burburinho. Em nenhum momento o Palmeiras fez qualquer movimento diferente à época da proposta que ofereceu ao Atlético Mineiro, o cerca aí de 9 milhões de euros para contratar o Alan. Só que o Atlético Mineiro naquela ocasião, para não perder o jogador e evidentemente travar o negócio, o que fez o Rodrigo Caetano? Ele disse que o Alan não seria negociado por menos de cerca de 12 milhões de euros, que era um valor já muito fora da curva do que o Palmeiras teria ofertado. E o Atlético ficou irredutível. Não mudou nenhuma vírgula nessa história toda. E aí o Palmeiras esfriou a negociação. E outro fator que também fez com que o Palmeiras, de fato, saísse da história, foi a lesão do jogador. Porque quando o Palmeiras foi buscar o Alan Volante, o Palmeiras estava na última semana de inscrição na janela de transferências do primeiro semestre para Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro e Libertadores, tá? E o Palmeiras precisava de um jogador de imediato. O Abel queria, naquele momento, contratar jogadores para já iniciar a Libertadores em campo, o que não era possível e não foi possível também por causa da lesão na região lombar do jogador. Ele teve uma fratura por estresse, ainda segue em recuperação, não está jogando pelo Atlético Mineiro, e o Palmeiras, por causa disso, viu que o negócio talvez naquele instante não valesse a pena. O que fez o Palmeiras? Passou para o plano B. O plano B foi a contratação de um jogador para a vaga do Gustavo Scarpa, que coincidentemente também foi para o Nottingham Forest, e um jogador para ser uma opção híbrida no meio-campo. Um cara que pode jogar de primeiro volante, mas que joga mais como segundo volante, até uma alternativa na armação de jogadas ao Rafael Veiga, que foi o Richard Rios. E jogadores que custaram muito menos ao Palmeiras, ou praticamente os mesmos valores, do que só o Alan custaria. Então o Palmeiras deu, numa tacada só, a vinda de dois atletas que o Abel também tinha curtido. Então, como esses valores foram investidos para a contratação desses dois jogadores, o Palmeiras também deu uma recuada, além, claro, da lesão do jogador. Só que a informação que surgiu nessas últimas horas é de que o Palmeiras teria oferecido jogadores ao Atlético Mineiro, esses que estão hoje com menos espaço, mais um valor para ter o Alan, porque aí o Atlético teria um valor a receber e mais uma composição de elenco com jogadores que o Palmeiras poderia colocar no negócio. Falou-se do volante Jailson, que tem a vida dele cada vez mais indefinida no Palmeiras, mas que agora está em recuperação de uma lesão no joelho. Falou-se no nome do Flaco Lopes, até no nome do Navarro, etc. Mas não é verdade. Em nenhum momento o Palmeiras foi ao Atlético Mineiro, primeiro, para reabrir negociação, segundo, com possibilidade de troca com troco, e terceiro, oferecer um valor que hoje o Palmeiras quer investir em um outro atleta, não mais no Alan. Então, para deixar bem clara essa história que fica surgindo aí em rede social, que fica pipocando em Twitter, etc, papapá, com alguns blogueiros por aí, não caiam nessa conversa fiada. O Palmeiras
não está em qualquer leilão por esse jogador. O Palmeiras queria que à época o negócio saísse. A lesão do atleta também fez com que o interesse do Palmeiras pelo jogador se encerrasse. E em quarto lugar, o atleta, neste momento, está encaminhado e muito bem com o Flamengo e resolvendo as pendências com esse clube para que, claro, o negócio saia. É um bom jogador? Óbvio. Teria espaço no Palmeiras? Sim, mas o Palmeiras não tem mais interesse no atleta. E isso sem contar uma outra informação da qual eu obtive. O Palmeiras ficou muito pistola com a postura do Juliano Bertolucci, que prometeu à época que o negócio estava sacramentado, que já tinha alinhavado tudo com o Atlético Mineiro e na hora H a história deu para trás. E até agora a promessa dele, feita para a diretoria do Palmeiras, Abel Ferreira, de que supriria a ausência do Danilo com o jogador à altura, ainda não ocorreu. E pior, o negócio reaberto com um grande rival do Palmeiras na própria temporada, que é o Flamengo. Então, não caiam nesse tipo de fake news, nesse tipo de falácia. O Palmeiras não está em leilão nenhum com o Flamengo. O negócio nesse momento é Flamengo e Atlético Mineiro. O Palmeiras está esperando sim, agora na reabertura da próxima janela de transferências, investir um valor compatível com o que o clube pode neste momento para contratar um jogador que tem essa característica de primeiro volante e, evidentemente, na época em que o Palmeiras fez a proposta, ele trocou tentar comprar o jogador ou subir o valor para agradar o Atlético Mineiro por reforçar o elenco em outras duas posições também importantes. A posição em que hoje joga o Arthur, um dos melhores jogadores da atual temporada no futebol brasileiro, e o Richard Rios, uma grata revelação que cada vez mais tem ganhado o coração do torcedor palmeirense.